Olá, começa agora o JR Entrevista. E aqui com a gente o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, diretor. Obrigado, Yuri. Obrigado à TV Record por me permitir essa comunicação com a sociedade no papel fundamental que a imprensa cumpre. E somente no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 850 toneladas de drogas. Esse é um dos trabalhos, uma das atividades que chamou muita atenção recentemente da PRF. O que tem acontecido? Qual é a contribuição da PRF para conseguir esse recorde na apreensão de drogas nas rodovias do país? Veja, Yuri, a Polícia Rodoviária Federal tem uma característica de policiamento ostensivo em que fazemos essa prevenção, controle e prevenção de acidente das rodovias e também o policiamento, o combate ao crime, policiamento estrito, o combate ao crime, preferencialmente e de forma mais comum nas rodovias federais. Trânsito de riquezas e de crimes acontecem muito nas rodovias. Fizemos esse número histórico, e aí pelo que os dados nos apresentam, muito pelo que mudou de um tempo para o outro, para que a gente possa afirmar que é essa a causa. Mudou a nossa qualificação de atuação. Atuamos hoje com mais tecnologia, com um treinamento aprimorado, com uma qualificação técnica dos policiais maior e com mais informação. Então, acho que a nossa qualidade melhorou durante o tempo, por isso os números crescentes e nesse ano fechamos com um recorde histórico de apreensão de entorpecentes. Agora, houve uma mudança estratégica, né, no foco de trabalho da PRF, ou isso é algo que desde que foi, né, formada a Polícia Rodoviária Federal como a gente conhece hoje, ela faz esse combate aos crimes que acontecem ali nas rodovias? Porque muita gente lembra do agente da Polícia Rodoviária Federal como aquele cara que está com radar na beira da estrada para multar o excesso de velocidade. É claro que isso faz parte, mas hoje essa atuação está muito mais ampla. Essa visão que a sociedade tem da PRF é algo muito marcante, porque é verdadeiramente uma polícia ostensiva que tem a natureza conjunta do que se faz nos estados com os bombeiros e com a polícia militar. A polícia militar faz o combate ao crime, basicamente o combate ao crime, e os bombeiros fazem o salvamento. A Polícia Rodoviária Federal tem as duas atividades intrínsecas. Nós nascemos para fazer essa segurança de rodovia, então o salvamento de vida tem muito a ver com a nossa formação, com a nossa origem. Mas as atribuições da Polícia Rodoviária Federal precisam até ser mais conhecidas pela população brasileira. Ela vai muito além da segurança viária propriamente dita, da acidentalidade. Eu costumo dizer que o próprio termo segurança viária ela tem que ser maior, entendida de forma mais ampla do que costumeiramente é visto. Ela é muito mais do que o combate, a atuação na acidentalidade. Ela vai além disso. Eu tenho que garantir a segurança do cidadão, da origem ao destino, para que ele, inclusive, no combate ao crime. E seguindo nisso que o senhor está falando, por exemplo, outra apreensão recorde é de anfetaminas. E exatamente por exemplo, o motorista de um caminhão, de uma carreta, que às vezes usa o rebite, né? Quer dizer, e aí mostra exatamente a PRF atuando nessas duas frentes, na segurança viária e também impedindo, porque essa droga, ela é consumida por esse motorista e causa uma insegurança ali total. Exatamente. Né? Ali tem a aplicação do combate ao crime, do criminoso que está fazendo a distribuição, o tráfico da anfetamina, e a segurança viária que é impactada diretamente com isso, porque imagina você estar com seu veículo de passeio e tem uma carreta carregando algumas toneladas com um condutor completamente descontrolado pelo uso de uma anfetamina. E às vezes ele já está, né, 2 dias direto viajando, né? Com certeza. Como é que é feito esse combate às drogas quando o senhor fala em aumentar a informação, a qualidade da informação? Porque a gente sabe que muitas vezes a apreensão ela é feita com uma denúncia anônima. A Polícia Rodoviária Federal consegue ter outros meios de se chegar a esse tráfico, de obstruir esse traficante na rodovia? Durante os anos de atuação nas rodovias,
a nossa área de informação, a área que o pessoal costuma chamar de inteligência, aprendeu a tratar os dados que nós recebemos. Então, essa expertise no tratamento com esses dados, a expertise do próprio policial que está diuturnamente nas rodovias, a gente consegue perceber desvios de algumas condutas que denunciam a provável condição de uma existência de cometimento de crime ali. O suspeito ele é identificado a partir da experiência, né, desse policial rodoviário federal. Tanto do que está fazendo a tratativa dos dados e que passa esses informes, quanto com o que está fazendo o policiamento ostensivo. E o Brasil é uma rota do tráfico internacional de drogas, né? Temos países vizinhos que produzem as drogas e muitas delas são escoadas para a Europa, por exemplo, por aeroportos brasileiros e chegam a esses aeroportos ou portos mesmo, podem ir de navio, às vezes para a Europa, pelas rodovias. Como que é esse trabalho de inteligência para identificar as principais rotas usadas pelo tráfico? Porque, é claro, quando a PRF descobre uma e aumenta a fiscalização ali, a tendência deles é tentar abrir outro caminho que é menos fiscalizado. Sim, o nosso papel é justamente o fortalecimento que o governo tem. O governo Lula tem muito se empenhado na maior proteção das fronteiras. Então, tem um trabalho de fortalecimento disso. Nós temos um programa em desenvolvimento chamado AMAS, que o governo aplicou, que é um programa do governo, que, inclusive, por conta desse programa, nós estamos chamando um efetivo novo para a PRF, reforçando o nosso efetivo. Em torno de 500 policiais devem ser formados até junho desse ano e ingressar em julho. A partir de julho desse ano, nós teremos um incremento de efetivo para poder aumentar esse policiamento em fronteiras. E a Polícia Rodoviária Federal, como a gente vinha falando, ela tem esse espectro muito amplo de atuação. Inclusive, ela trabalha em parceria com a Polícia Militar dos estados, com a própria Polícia Federal, quando a gente pensa no combate ao tráfico internacional de drogas. Essas informações são compartilhadas? Como funciona esse tipo de operação em conjunto com outras forças de segurança? Muitas vezes se comenta, e vocês com certeza já ouviram falar disso, de disputa institucional. Eu não tenho nenhuma dificuldade hoje com o diretor-geral da Polícia Federal. Nós temos uma interação muito grande, como eu acho que tem que ser. Porque não existe conflito de competências entre as duas instituições. Policiamento ostensivo, que é a nossa natureza, nós atuamos nesse policiamento ostensivo. Policiamento judiciário, polícia judiciária, investigação, é da Polícia Federal. Fazendo uma analogia de novo com os estados, é como se fosse Polícia Militar e Polícia Civil. E Polícia Militar. A Polícia Civil é a federal, a Polícia Militar é a Polícia Rodoviária Federal e elas atuam em conjunto nas operações. Ganha a sociedade, ganha a segurança pública como um todo, porque isso, inclusive, é uma necessidade que o ministro viu e de forma muito assertiva para propor a PEC que ele está propondo para fazer a constitucionalização dessa atuação ampla que a Polícia Rodoviária Federal, durante os anos de maturação da instituição, terminou abarcando e ele percebe de forma muito sábia de que hoje não está adstrita às rodovias federais. Entendi. Nós temos uma atuação muito forte, Yuri, me perdoe, para concluir, muito forte, por exemplo, na região norte, com apoio ao IBAMA, em combate ao crime ambiental. Apoiamos, nesses 2 anos que eu estou à frente da PRF, apoiamos também a ação do próprio IBGE no mapeamento da população indígena em Roraima, no estado de Roraima. Então, na verdade, a gente tem uma ampliação com o Ministério do Emprego e Trabalho, no combate ao trabalho escravo. Então, tem uma ampliação, uma atuação grande da PRF, além das rodovias. O senhor falou da PEC da Segurança Pública, essa proposta de emenda à Constituição já está
lá no Congresso Nacional, né, aguardando agora o trâmite. Mas o projeto, então, ele tenta trazer para a Constituição algo que o senhor entende que, na prática, a PRF já tem feito. De certa forma, nós já atuamos nisso. Isso traz uma segurança jurídica, trazendo para a Constituição. O que muda, então, no âmbito da PRF, né, com a nova PEC ela sendo aprovada? Eu acho que ela dá essa roupagem jurídica para a atuação, para garantir a segurança da atuação da PRF nesses espectros que não estavam adstritos à rodovia federal especificamente. E pode causar algum tipo de problema quando a gente pensa na autonomia dos estados, né, em relação à segurança pública local? De forma nenhuma. O texto proposto pelo ministro Lewandowski não afeta em nada a atuação e a liberdade de atuação das polícias estaduais e nenhuma das polícias. Na verdade, existe dentro da segurança pública do Brasil, hoje, um vácuo no policiamento ostensivo da União. Nós temos uma polícia ostensiva trabalhando, segundo o texto constitucional, restrito apenas à rodovia federal. Tanto que há essa necessidade que por uma portaria ministerial, nós atuamos por 2 anos ou 3 anos em outras áreas de interesse da União. E o ministro Lewandowski entende de forma, novamente repito, assertiva, de que a gente precisa ter uma segurança jurídica para fazer essa atuação que não está adstrita às rodovias federais. A sociedade brasileira clama por essa atuação. E a excelência de atuação da Polícia Rodoviária Federal, e sendo nós da Polícia Rodoviária Federal, a única polícia ostensiva da União, entendeu o ministro que cabia à PRF fazer essa atuação de polícia ostensiva. Porque temos um trabalho muito bom da Polícia Federal com polícia judiciária, mas falta essa polícia de natureza ostensiva que a PRF faz. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Agora, diretor, a PRF tem investido em tecnologias e equipamentos, né? A gente falou agora das apreensões recordes esse ano, né? Uma capacitação maior, mas também uma instrumentalização maior. Hoje a capacidade não só técnica, mas a capacidade operacional a partir das novas tecnologias foi ampliada para a PRF? Sim, Yuri, nós temos investido, por exemplo, compramos 4 Caravans, 4 aeronaves de asa fixa, além das asas rotativas que já tínhamos para atuar. Asa rotativa, você está falando de helicóptero. E a asa fixa é o avião. O avião. Compramos esses 4 Caravans para poder atuar. Muito também, novamente, na região norte, por conta das características da região. A gente percebia que precisava chegar equipamentos, esses apoios que eu citei que fazemos a outras instituições, por exemplo, cesta básica distribuída à população indígena. A Polícia Rodoviária Federal apoia as instituições para que consigam chegar medicamentos, para que consigam chegar as cestas básicas nessas comunidades que o governo tem feito essa distribuição, essa assistência à população indígena, para levar tropa por nossa policial para poder áreas que de difícil acesso. Então, a gente vê que essa atuação é marcadamente importante da Polícia Rodoviária Federal. E a gente vê também, assim, que em datas específicas, né, de muita movimentação nas rodovias, sempre temos também aquela fiscalização que é exatamente para evitar acidente e para também combater o crime organizado. As duas coisas são feitas em conjunto em datas especiais. Perfeito. Como eu tinha dito antes, a gente precisa fazer a proteção da população que utiliza a rodovia federal, não só contra acidentes, contra os excessos que os próprios condutores ou alguns condutores cometem, expondo os outros a risco, mas também no combate ao crime que expõe a risco a população que utiliza essas rodovias.
E aí, investimento, voltando à sua pergunta anterior, os investimentos também alcançam as nossas viaturas. Hoje, a nossa frota talvez seja a maior frota blindada do Brasil, de polícia ostensiva do Brasil. Então, quantas viaturas blindadas hoje? Só nesses 2 anos nós compramos mais de 600 viaturas blindadas. Estão por todo o país? Todo o país. Mais de 600 com mais compra, porque eu determinei que todo orçamento anual da PRF, 10% desse orçamento tem que ser de compra de viatura para repor anualmente as viaturas da PRF. Então, ou seja, as viaturas que estão ficando obsoletas estão sendo substituídas todas por viaturas blindadas. Até porque hoje esse combate ao crime organizado nas rodovias, as pessoas estão, né, os criminosos com armas cada vez mais sofisticadas. Sim. Então, é um trabalho que é cada vez mais perigoso, né? Mas você me remete a algo que eu gosto muito de afirmar e acho que a sociedade precisa entender da natureza do trabalho policial. Que o crescimento, o recrudescimento do crime organizado não pode ser o perdimento das instituições. As instituições policiais se preparam com viaturas blindadas, com equipamentos para fazer o enfrentamento desse crime organizado, mas sempre atuando dentro do limite legal. Porque o que diferencia a atividade criminosa da atividade policial é o limite da lei. Nós atuamos sempre no limite que a lei autoriza. Inclusive, né, temos aí um caso de uma moça baleada no Rio de Janeiro, em uma operação, né, a investigação mostra ali, né, a princípio, que seria um policial rodoviário federal que teria efetuado esse disparo. Como é que está esse tipo de investigação e como que o senhor vê essa qualificação do policial rodoviário federal nesse contato com a população? Porque ele seria um carro, né, que fugiu da blitz ou da fiscalização e a resposta policial foi atirar. Yuri, na verdade, eu não sei como está em investigação, eu não posso lhe afirmar exatamente o que aconteceu. A investigação vai determinar o que aconteceu. Mas, a priori, não seria fuga de uma fiscalização. Teria sido indicado que... Seria um carro suspeito já. Em um fato anterior, haveria disparo contra uma outra viatura. Nada disso que eu estou lhe explicando é para justificar o fato. A Polícia Rodoviária investiga e a sociedade pode ter tranquilidade quanto a isso. Nós investigamos todos os fatos que possa ter um desvio qualquer de conduta dentro desse que fuja ao limite legal autorizado que falei anteriormente. Porque a gente entende, né, que o policial rodoviário federal, assim como outros policiais e quem trabalha no policiamento ostensivo está sempre sujeito a isso, é esse momento de risco, né, de ter que atirar para não ser o alvo, né, de um criminoso. Mas como que a população pode ter a garantia de que um caso como esse vai ser uma exceção e não uma regra e ter a polícia, não só a rodoviária federal, mas qualquer policial, como um aliado da sociedade, como é para ser? Pois é, na verdade, retomando o pensamento, Yuri, nós entendemos que o limite é esse dentro do limite legal de atuação. A Polícia Rodoviária trabalha dessa forma. Nós fazemos por ano mais de 5 milhões de abordagens. Em um dia, são cerca de 14 mil abordagens policiais pela Polícia Rodoviária Federal. Todas, a grande maioria, com grande êxito. Mas como é algo muito raro de acontecer, digamos assim, é algo muito fora do padrão, se você comparar esses números, uma abordagem para 14 mil diárias, que faz o barulho que faz publicamente. E tem que ser assim. A polícia tem que buscar sempre o trabalho nós não vamos aceitar dentro da Polícia Rodoviária Federal nenhum desvio dentro dos padrões de atuação. Tanto que isso será apurado, como todos os outros fatos dentro da Polícia Rodoviária Federal foram apurados. A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal é exemplo citado várias vezes pela CGU, como exemplo de eficiência.
E tem que ser assim porque é um órgão que domina a força do Estado. Então, se é uma polícia que tem a autorização de utilização da força pelo Estado, ela tem que atuar dentro do limite legal, porque é para isso que a sociedade nos criou e nos paga e nos mantém. E nós tivemos recentemente, né, uma disputa político-ideológica muito grande e que fortalecia, ou pelo menos dava a entender que o policial devia agir, né, de forma bem, não digamos violenta, mas bem presente ali, né, se for necessário, atirando, considerando como se fosse uma guerra, né, entre a polícia e os criminosos. Quando a gente pensa em guerra entre policiais e criminosos, a gente fica mais sujeito a falhas nesse trabalho policial. Eu não gosto desse termo de que vivemos uma guerra. Para mim, nós não vivemos uma guerra. Como eu falei anteriormente, recrudescimento da estrutura criminosa não pode ser o perdimento das instituições. Polícia não faz guerra. Polícia protege a sociedade. Então, se esse enfrentamento com o crime, quando necessário, nós estamos preparados para fazê-lo, como mostram os nossos números de recorde de apreensão de droga e etc. Mas inclusive com uma das menores letalidades de polícia ostensiva no Brasil. E a gente tem buscado para que essa letalidade seja zero. Lógico que a gente sabe que isso é quase impossível, mas a letalidade acontece quando um enfrentamento autorizado por lei, qual seja quando nós somos agredidos, revidar. Essa ainda é, digamos assim, aceitável. O policial tem que estar pronto para esse enfrentamento, mas o que não pode é um policial gostar desse enfrentamento, entendeu, Yuri? Perfeito. A sociedade o policial tem que entender que ele está ali para proteger, inclusive ao que nós prendemos. Porque o preso é um tutelado do Estado. E nós, como estrutura do Estado, temos que proteger, inclusive, aos que se desviam e aos que a gente prende. Obrigado, diretor. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e a gente volta já falando mais um pouco da PEC da Segurança Pública. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. Diretor, a gente falava da PEC da Segurança Pública, que traz, né, um conceito da Polícia Rodoviária Federal como essa polícia ostensiva, né, ajudando, auxiliando, cooperando com as esferas estaduais, né, com as suas outras polícias ostensivas ali, principalmente nessa fiscalização das rodovias e no combate ao crime organizado. Como que a PRF ela está se preparando para esse novo momento? Esse projeto, claro, está em tramitação, mas o senhor já falou de aviões, né, que a PRF vai ter. A PEC traz uma responsabilidade também para o transporte, por exemplo, nos rios, passaria a ser uma fiscalização da PRF. Então, além de rodoviária, aeronáutica, hidroviária, a PRF vai ter até que mudar de nome. Como é que vai funcionar isso? Essa nomenclatura, na verdade, como a marca e todos que trabalham muito com isso, com certeza o proprietário, o grupo proprietário da TV Record jamais aceitaria mudar o nome dela por conta da importância da marca. A PRF vai lutar por manter o PRF. É lógico que a natureza, sendo ampliada, a natureza de locais de fiscalização, não vai caber uma polícia rodoviária atuando na hidrovia, na ferrovia, e teríamos que dar um ressignificado à sigla PRF. O nome vai ficar maior, mas a sigla permanece. Isso. A gente tem algumas propostas que, inclusive, já em conversa com alguns parlamentares, alguns congressistas, eu já cheguei a expor, e uma das propostas em primeira mão que eu lhe passaria, que é possível, seria de Polícia Republicana Federal. Que mantém o PRF e respeita a ampliação. Traz essa lógica de amplitude, né? De policiamento ostensivo em qualquer lugar que seja. Em qualquer lugar que a União necessite, a PRF, como polícia ostensiva, estará pronta para atuar.
E essa Polícia Republicana Federal, ela hoje tem os barcos, as lanchas, os jet skis para fazer essa fiscalização, por exemplo, em rios, em lagos? Em hidrovia, não. Isso seria uma modalidade nova para a Polícia Rodoviária Federal. E, mais uma vez, reafirmo só que a questão de policiamento judiciário, que a Polícia Federal, por exemplo, já atua em hidrovia, e a própria segurança que a Marinha faz, nós seríamos um policiamento complementar. Não há conflito de atribuições. Gente, como hoje temos operações da PF com a Marinha em alguns locais, poderia ser a PF com a PRF, com a embarcações da PRF. Fazendo esse policiamento ostensivo pura e simplesmente. Investigação, natureza de policiamento judiciário, de polícia judiciária, seria, lógico, a atribuição da PF e isso será respeitado. Sem dúvida, mas eu estou aqui pensando como é que se faz uma blitz, por exemplo, em ferrovia? Porque na rodovia é fácil, a gente entende, todo mundo visualiza. Por exemplo, está o trem passando, né? Como é que pode ser também uma nova atribuição que é essa de cuidar das ferrovias de todo o país? Como que seria essa atuação? A fiscalização tem uma natureza distinta. Não seria essa blitz. Nas estações, por exemplo? Seria fiscalização de estações, seria fiscalização coordenada dos próprios comboios, porque hoje pode ser que algum comboio desse, eu entendo, pode estar transportando algo que a fiscalização não seja tão efetiva quanto uma polícia ostensiva fazendo essa fiscalização. Apenas o policiamento de investigação, por natureza de polícia judicial, faria essa cobertura, porque vai continuar fazendo. Com essa ampliação de responsabilidade, o senhor precisa de mais equipamentos e de mais gente. Como é que está essa disponibilidade dentro do orçamento ou o planejamento para os próximos anos, do que a PRF precisa adquirir? Como eu falei que a gente já vai ter um reforço e como a gente já faz muito desse trabalho em apoio às outras instituições, eu diria que o efetivo imediatamente teria um impacto menor desse de ampliação de efetivo. Teria de equipamentos. E, para isso, certamente, o governo está preparado para cumprir a partir do momento que ele próprio está propondo a proposta de emenda constitucional para essa ampliação. O Ministério da Justiça criou um programa, para incentivar as polícias estaduais a usarem aquelas câmeras durante a atuação dos policiais. A Polícia Rodoviária Federal já tinha um projeto muito antes até, desse modelo do Ministério da Justiça. E como é que está essa situação, essa discussão dentro da PRF? Eu sou um ferrenho defensor da utilização de câmeras corporais. Por quê? Porque, ao contrário do que a forma geral do homem médio entende que é um equipamento de fiscalização da polícia, eu entendo que ela é um equipamento de proteção da atividade policial. Ela é muito mais importante para o policial do que para a sociedade em geral. A proteção da sociedade em geral é um reflexo da proteção que ela proporciona ao policial e à atividade policial. Quem imagina, por exemplo, que um policial rodoviário federal atua nas rodovias em locais ermos, que muitas vezes só tem o fiscalizado e o agente. E a versão do agente vale apenas pela versão dele contra a versão do fiscalizado ou do autuado. A partir do momento que ele tem um instrumento que grava a atividade dele... E que mostra em tempo real o que aconteceu. Em tempo real o que está acontecendo... ele está protegendo o policial e, por consequência, também a sociedade como um todo. E o bom policial, então, ele acaba protegido, né? Protegido. Ele tem o trabalho dele garantido ali. Eu queria até fazer um paralelo, se eu me corrigir se eu estiver errado. Quando a PRF faz aquele trabalho de fiscalização de velocidade nas rodovias, faz uma blitz para impedir um carro com pneu careca de ficar rodando, ele também está protegendo o bom motorista, aquele que está com a família ou é um profissional que está ali na rodovia e que quer chegar em casa, quer chegar vivo, quer escapar de um acidente, né? Então, você tem de um lado a câmera para essa atuação
policial, para o policial ter certeza de que ele está fazendo ali, ele vai poder garantir a versão dele do que aconteceu, né, contra o que um criminoso, de repente, vai falar, né, na justiça. E nas rodovias, esse outro trabalho importantíssimo da PRF, que é a de evitar mortes nas rodovias brasileiras. Quanto maior essa fiscalização, melhor para o bom motorista que vai andar respeitando a lei, que quer chegar vivo em casa, que quer concluir aquele trabalho, né, de forma melhor possível. Perfeito, Yuri. Na verdade, o trabalho em segurança viária, não só da PRF, mas da natureza da segurança viária, que as instituições fazem, é exatamente isso. Às vezes a gente tem que proteger o condutor do próprio condutor. Então, quando eu digo a gente protege a vida até de quem não quer que ela seja protegida. Porque quem bebe e dirige de forma concreta, ele está abrindo mão da proteção da própria vida e expondo outros a riscos. Então, a gente vai proteger ele que não quer se proteger e proteger os outros para que ele não seja essa ameaça. Quando nós fazemos essa fiscalização de veículos, por exemplo, acontece muito no Nordeste brasileiro, motocicletas sem a mínima condição de rodagem, condutores não habilitados, nós estamos protegendo o próprio condutor. Nós estamos, em última análise, salvando a vida deste condutor e de todos os outros envolvidos no trânsito, pedestres, outros condutores e etc. Porque a fiscalização em geral é mal vista por parte da sociedade. Falam muitas vezes em indústria da multa, né? Existe uma meta de multa da PRF, por exemplo, anual, que precisamos ir para a rodovia e ficar ali multando os motoristas que passam. Como eu falei anteriormente, que um policial tem que estar preparado ao combate ao crime, só não pode gostar. Nós estamos preparados para fazer a autuação quando a infração ocorre. Mas de nenhuma forma um agente da Polícia Rodoviária gosta de multar. Ele faz por obrigação e faz pelo senso de preservação da vida dos condutores e de todo um cenário de trânsito seguro. Essa história de indústria de multa, isso não existe, seria uma indústria falida, porque você vai criar uma indústria que depende de alguém que vai ser punido que faça uma infração. Então, de certa forma, qualquer um envolvido no trânsito era só não cometeu nenhuma infração. Esse é o segredo para não ser multado, então. Não seria multado, é simples. Você não comete a infração e não vai ser multado. Então, que indústria seria essa? Isso, para mim, usar um termo que está muito em voga, é uma narrativa que não coaduna com a realidade. Muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Mais uma vez, eu aqui agradeço, Yuri. Agradeço a você, a Record, pela oportunidade e deixar um grande abraço para a sociedade brasileira e dizer que podem confiar na PRF. A PRF é uma polícia de todo o Brasil. Obrigado, diretor, e obrigado também a você pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.